Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo TDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios, Alma e Vida a Ideias e Criações. Onde vocês nos encontram? No YouTube, Spotify e Apple Podcast. Antes de a gente começar o nosso episódio, quero fazer um convite para vocês para fazerem parte da nossa comunidade e fortalecer ainda mais a nossa indústria criativa de Pelotas e região, com participações a partir de R$15. Você faz parte do nosso grupo de atinados e atinadas que ajudam a fomentar ainda mais a indústria criativa da nossa região. O que a gente está querendo agora? Distribuir todos esses 40 episódios já gravados aqui para outras pessoas que também podem se interessar. Então a nossa campanha agora é para impulsionar todos esses posts que já foram publicados e ainda mais, né? Fazer com que novas pessoas conheçam a nossa iniciativa. Aqui na tela está aparecendo o nosso QR Code e no QR Code vai levar para o nosso Instagram com diversos recortes de diversos episódios que a gente já gravou aqui no nosso podcast. Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas, Zó Cervejarias e que tá com uma Gold. Olha aqui, gente. É isso aqui. É isso aqui. Aqui. A Gold. Não, mas essa aqui é Stout. Tá. Não, e o pessoal já tá com um copo vazio. Isso é um horror. Meu Deus. Vou providenciar. A Lacute tem almoço também agora lá no PSJ. Então fica ligado que tá um almoço delicioso. Um abraço e um beijo para todo o pessoal da Lacute. E também a Vanguarda, né? A Beth e a todos os colaboradores lá, que se você fizer uma compra no site usando o cupom TINO, T-I-N-O, você ganha 10% de desconto e parte da venda é revertida pra gente. E qual é o site? livrariavanguarda.com.br. livrariavanguarda.com.br. A nossa produção não mandou aqui o nosso... Vamos lá. Agora agradecer aos nossos patrocinadores Incomum, planos de voos e agências. Não é mais, tá. E eu vou fazer um convite para os nossos dois convidados agora, tá? Eu quero que vocês naveguem comigo na imaginação aqui, ó. Vamos lá. Imaginem vocês estarem envolvidos, estarem num lugar aqui em Pelotas que transpira a criatividade. TinoCast. Depois do TinoCast, é um lugar físico, é um bairro que tem um lago no meio, tá? Um lago. E aí tem apartamentos, tem padaria, tem as pessoas se exercitando, as pessoas moram, as pessoas vivem, as pessoas ocupam esse espaço. Onde é esse lugar aqui em Pelotas? Perto do estúdio da Freak Brothers, que eu ia dizer onde é que era esse lado criativo, né? Que é ali no Parque Una. O Parque Una. Ele te convida, ele é aberto, ele inspira. E é um dos motivos tanto para atrair a economia e a indústria criativa da cidade para lá, né? O Parque Una é uma extensão do escritório e vocês podem fazer reuniões, os cafés, sair com as pessoas da equipe para arejar e se conectar com outros negócios também, não só da economia criativa, como outros negócios. É um lugar para ser vivido agora, né? Parque Una, muito obrigado por ser nosso patrocinador. E hoje o nosso papo é um dos papos que, assim, ó, para mim, me toca. Depois de falar de fotografia no último episódio, que vocês acompanharam aqui, falar de música. Vamos falar do momento da música e o movimento da música na nossa cidade, né? Algumas perguntas que vão nortear a nossa conversa, tá? O que faz com que projetos musicais resistam ao tempo? Que papéis que cumprem os festivais, os bares e as ruas, né? Ocupar as ruas com música. Onde a música vira cena? Qual o impacto social e político? Enfim, o que une e separa o choro e o rock? Né? Isso é uma coisa muito importante, né? Dentro dessa cena musical. E nós temos dois convidados incríveis e com muita história. Não só de Pelotas, mas de outros lugares também, né? Paulinho Martins, músico autodidata, nascido em Pelotas, atua com cavaquinho e bandolim desde jovem. Participou de grupos como Regional Roupa Velha e Perdidos e Achados. Com mais de 140 composições, lançou o CD autoral, cadernos de partituras e teve obras interpretadas em diversos estados. Integra o Clube do Choro de Pelotas e já se apresentou em eventos como o Festival Sesc de Música e em turnês por Porto Alegre e Rio de Janeiro com o grupo Nosso Choro. A música é como alimento da alma, né? Maravilhoso. Qual o teu arroba?
@contato Paulinho Martins. Maravilhoso. Nosso segundo convidado, Solano Ferreira. Ele é músico e produtor cultural, atuante em Pelotas desde os anos de 1990. Fundador da fundador da banca Freak Brothers, com 3 discos lançados e diversas premiações. Também organizou festivais como o Noise Rock, Freak Festival, Ecosom e Festival da Marambaia, além de participar dos fóruns sociais municipais. Seu trabalho consolidou a cena alternativa da região sul e criador do personagem Gambano. Leva a educação ambiental a escolas com linguagem lúdica e musical. Seja bem-vindo. Beleza, conosco ninguém fodosco e os arrobas dei uma colada aqui na mão. Não podia deixar de citar Laerte, né? Quer dizer, perdão, Angeli, né? Um dos grandes influenciadores da Freak Brothers. Então, @Freak Brothers, tudo junto, Freak Brothers com Z no final e @Gambano com 0 no final em vez de O. Maravilhoso. Isso aí. Comigo, ele, Daniel Cuca ou Moreira. Quem faz cena não precisa de palco, só de aplauso. @Cuca em Comum. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Meus convidados, @Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Sejam bem-vindos. Maravilha, prazer estar aqui. Que prazer recebê-los aqui. Estou muito feliz em receber 2 gêneros e 2 pessoas com histórias que se separam, mas que se encontram, né? Me contem um pouquinho, assim, o que vocês estão vendo da cena musical hoje em Pelotas, para quem tá nos acompanhando de casa, no rádio, no carro, nos vendo na televisão, ó. Se vocês quiserem dar um recadinho, ó. Quer dar um recadinho? Aquela é a câmera de vocês, ó. Olhou pra câmera, recadinho, pessoal. Para o ímpar, então. Pode começar, vou deixar. Olha, eu acho que a cidade ela é muito rica, né, culturalmente, mas acho que falta a gente explorar um pouquinho mais esse lado da cidade. Eu acho que ela tem uma produção que eu acho que ela está meio um pouquinho embrionária, vamos dizer, no sentido de que ela pode muito mais. E por falta, muitas vezes, de condições, né, de se expandir esse potencial todo que a cidade tem. E isso é de agora ou já sempre foi assim? Teve uma cena mais alta? Olha, eu acho que realmente é isso. Nós temos fases assim melhores, e isso depende de vários fatores, né? Inclusive a questão política. Então, tem algumas cenas mais favoráveis, alguns ambientes políticos mais favoráveis do que outros, e eu acho que a gente acompanha isso aí. Não que a produção pare, né? Mas ela é afetada, né, nisso aí, porque falta às vezes o próprio estímulo, né, para a gente seguir adiante nesse sentido. Cara, a cena de Pelotas é uma coisa mutante, né? Ela tem seus altos e baixos. Estava aqui já fazendo esse sinal e vai também, como tu falou, depende também da questão pública, né? Ter um apoio, né? Como a gente já teve em determinadas épocas, mas também tem uma coisa que é muito focada na produção, né? Conforme a gurizada está produzindo, o que está sendo criado, o que está sendo movimentado assim, entre, no caso do rock, né? Que é a minha área. Se a gurizada está fazendo som próprio, hoje existe uma cena muito forte em Pelotas do tributo, do cover, e isso enfraquece a cena autoral. Né? As pessoas antes iam para ver um show autoral, iam para ver o que a banda conheciam, o repertório, conheciam as músicas, né? E hoje com todo esse streaming musical que tem, que seria a maior facilidade de tu poder acompanhar um trabalho de uma pessoa, de um artista, acaba que os caras estão procurando, e isso é uma coisa meio da pandemia, veio depois da pandemia que está se arrastando assim, estão querendo o cover, estão querendo não estão meio que fugindo do autoral. Então, por exemplo, nós que temos um trabalho autoral de quase beirando já aos 30, assim, tá ali, né?
nas portas dos 30 anos já de banda, a gente continua brigando nessa questão de levantar a bandeira, de fazer festival onde as bandas tenham que tocar som próprio, né? E procurar essa gurizada nova. Tá surgindo aí, tem uma gurizada nova, né? E então precisa muito da união, né? E isso também tem a ver com das pessoas quererem conversar, das pessoas quererem ter o mesmo propósito, enxergar que dá para fazer de novo, né? A gente fez uma cena bonita no início dos anos 2000. Acho que fervilhou várias e várias bandas, e Pelotas tem essa característica de ser um polo, né, da Zona Sul. Não só da Zona Sul, acho que do estado também, porque muita gente vem pra cá e a gente expande depois para outros lugares, né? Eu acho que na década de 90, início dos 2000 ali, tinha uma eclosão autoral, né, no rock, que era onde eu tava inserido, né? Pré-Doidivanas e Doidivanas. E, cara, o que Água tinha de Melissa. o que tinha de banda autoral, cara, não tem mais hoje. Tu vai num bar e tu vai ver uma banda autoral. A gente fazia show em bar só tocando música autoral. Só. Não quero dizer que as pessoas estavam ali pra nos ver, mas a gente ia tocar, entendeu? Hoje em dia não tem isso mais. A gente chegou a fazer shows no início da banda e depois de vários períodos, com 400, 500 pessoas tocando som próprio, né? E a banda se sustentava para gravar suas músicas, depois para viajar com essa grana. A gente vai ter que fazer um show não sei aonde. Vamos fazer um show aqui, levantar uma grana, ou vamos gravar uma música. Fazia um show, conseguia levantar essa grana. Hoje, cara, tu consegue se tu botar 100 pessoas dentro de um bar, um som autoral, e a gente tem mexido os aguapés de novo, né? É claro que não com a mesma frequência, a gurizada ficou um pouquinho mais velha, todo mundo pai, trabalhos e outras coisas mais, mas não tem mais aquela mesma corrida. O que poderia surgir de novas bandas que tá fazendo esse movimento, né? Mas hoje, se tu conseguir botar 100 pessoas num show autoral, Ô Paulinho, e tem essa cena dentro do choro? Porque... eu não sei, o rock eu vejo como uma cena que, mesmo que não tenha essa efervescência, se tu fizer um movimento, vai lá e junta meia dúzia de pessoas que vai movimentar e vai conseguir. Sim. Mas o choro em Pelotas, tu vê esse movimento? Também. O choro, ele de um tempo para cá, isso não foi um movimento, acho que só de Pelotas, né? Foi um movimento meio nacional, né? O choro voltou com uma força muito grande. E isso graças talvez a Hamilton de Holanda e alguns outros expoentes assim, né, que fizeram estão influenciando toda uma geração. Então hoje o choro está muito forte em todo o Brasil e no exterior também, né? Mas e a gente tem, justamente aproveitando essa deixa com relação à música autoral, nós temos feito um trabalho bem grande com relação a tocar músicas só autorais. Principalmente de pessoas daqui, né? Autores daqui de Pelotas. Essa última viagem que a gente fez lá para o Rio, Porto Alegre, todo o repertório era autoral. Nós temos, com o clube, né? Nós temos essa atividade junto com a Universidade Federal, onde eles fazem as oficinas e todo o repertório é autoral. Então a gente está batendo nessa tecla também, que eu acho que é uma... se a gente não valorizar o que é da gente, ninguém vai valorizar. E isso é por iniciativa do próprio grupo? Tem vários grupos de choro? Ou não é por iniciativa de editais, através da UFPEL também? Não, é iniciativa nossa mesmo. Nós partimos com essa ideia de cada vez mais valorizar essa música autoral daqui. Isso foi muito em função também dessa parceria com a universidade, né, que começaram com as oficinas, e o trabalho do Clube do Choro, ele foi encampado pela universidade nessas oficinas como um projeto de extensão da universidade. E aí começou a dar uma outra dimensão para o trabalho. E eles já fazem, se eu não me engano, é o 5º ano que essas oficinas funcionam lá. E cada vez mais centrando no trabalho autoral de autores daqui, compositores daqui da região, né? Não é só Pelotas, mas Rio Grande.
mas valorizando justamente todo esse movimento que está sendo... Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? A gente falou dos anos 90, 2000, que teve um movimento bem grande dentro da nossa cena do rock, da música autoral, tá? Agora a gente se percebe que a gente tem uma nova forma de se comunicar e uma nova geração. Como estimular essa produção autoral para as novas gerações, para a galera que vai fazer a música autoral? Tem alguma dica para se conectar? Para quem já tá no mercado há um tempo também, lá? Como conversar com esse público, né? Uma das coisas que a gente estava conversando ali fora, eu, de vez em quando os papos fora são... Sim, eles continuam depois aqui. Eles continuam aqui, mas uma das coisas que sempre me chamou a atenção e que foi uma das coisas que me levou a ser músico, tocar, além de ter músicos na família, meu avô, minha avó eram músicos, meu pai toca também, brinca no violão, mas ter visto shows em escola, dentro da escola, festivais dentro da escola, shows onde a gurizada podia ir na tarde, né? Isso fazia com que quisesse ter uma banda, dizer, eu quero fazer isso aí, eu quero ter minha banda, né? É claro que hoje o som que a gurizada está escutando é outro. E hoje tu faz esse som sozinho, trancado dentro de casa, com um computador e tu brinca ali. E mesmo quem faz rock, também faz rock sozinho, trancado dentro de casa. Porque eu sempre brinco e falo isso abertamente, nunca quando perguntam para mim como é que tem uma banda, eu digo é um casamento sem sexo, onde a gente só se fode. Porque, cara, tu conseguir juntar 4, 3 caras dentro na mesma sintonia, querendo fazer a mesma coisa, com ideias diferentes, mas que em algum momento vão estar ali juntos, né? É muito complicado. E a gurizada, hoje, que essa coisa do celular tá afastando, né? Talvez, de repente, essa parada de não usar o celular dentro da escola já comece a fazer com que eles comecem a se reconectar, né? Fisicamente. Eu acho que tem menos bandas hoje, né? Tem menos bandas. Quais são as bandas de gurizada de 13 anos, 14 anos, 15 anos? Não deve ter, cara. É difícil. Se conhece uma banda aí de gurizada de 15 anos, escreve aqui nos comentários. Não, e pode ser de 18. Tá, vamos abrir para 18, para maiores de idade, porque não vai ter também. Eu comecei a tocar com 13 anos. Eu quis fazer minha banda com 13 anos. Eu, Martins e Osório. Né? A gente fez uma banda com 13 anos. A gente não tocava nada. Mas e a gente tinha banda. Já tinha o nome da banda. Já tinha. Concepção, como é que ia ser. No primeiro dia a gente fez 3 músicas. Sem tocar. Entendeu? A gente queria. Hoje não tem mais. Cara, quando eu era criança, meu tio tinha uma fruteira e eu e mais 2 amigos, cada um pegava alguma coisa. O mais legal era ser o baterista, que a gente pegava as caixas da fruteira e sentava e batia. E aí era um vocalista e o outro guitarrista, né? Isso. Tipo, que movimento que tu vê hoje? E até eu te pergunto, Paulinho, dentro do choro, que movimento que o choro não é só 4, é mais 4. É mais. Movimentar esses 4. Mas que movimento para as novas gerações que você percebe atualmente, assim, no nosso cenário? Tu sabe que nesse movimento todo, que é nacional e também reflete aqui, tá tendo um envolvimento muito grande de uma nova geração aí, não digo 14, 15 anos, né, mas a partir dos 18 anos, 19, o pessoal que começa a entrar na universidade para esses cursos de músicas e hoje já tem acesso a essa música passou a fazer parte do currículo, né? Que é outra coisa interessante. A música popular, existe a disciplina de música popular dentro da universidade e existe o choro também dentro da universidade. Então, isso também é um estímulo. E hoje a gente nota que está tendo muita gente nova no choro, felizmente. Mas através de uma formalização, digamos, que é a academia, né? Uhum. Eu acho que isso aí ajuda, pelo menos aqui em Pelotas. Em Pelotas ajudou bastante. E aí esse negócio do Festival de Música do Sesc ajuda muito também, né? Eu acho que, por exemplo, vamos pegar esse exemplo específico do festival, ele, como um incentivo, ele é muito grande para as pessoas seguirem. Ainda falta um pouquinho de valorização da música local no próprio festival. Está sendo consumido muita música de fora.
Mas esse é o entendimento do local, mas eu quero que você fale, tá? Mas só para aproveitar esse gancho, pequenos centros valorizam grandes centros. Então, trazer músicos grandes pra cá, cara, mas tem que ter esse espaço no local, né? Mas inspira o local também, né? Inspira. Pô, essas oficinas que tem aí com os maestros da Europa e tal, cara, isso aí é ouro pro pessoal que tá estudando, né? Não, é importante ter essa troca de figurinhas de locais, mas eu tive dentro das fases freakbrodianas, assim, de ter saído e depois ter voltado e ter olhado outros lugares e digo, cara, poxa, aqui a gente sempre teve uma cena muito legal. Claro, tô falando da época que a coisa era mais forte, né? E a gente ficava pensando, olhando, o sonho era ir para Porto Alegre, porque Porto Alegre tava, quando deu aquele boom das bandas de Porto Alegre, Tequila, Comunidade, Ultraman, todo mundo, vamos para Porto Alegre, daqui a pouco o negócio lá acontece. Cara, mas era tão fechado, e às vezes aqui tu conseguia fazer muito mais coisas com menos do que lá, né? Lá tu tinha que ser o cara que estudou no colégio a vida inteira, para ter os brothers do colégio, os caras teus amigos da zona e a gurizada que tu saía de noite, se encontrasse, para tu conseguir fazer um público pequeno, cara. E aqui não, aqui vai ter um show de uma banda tal, todo mundo ia, né? Quando ele te perguntou como é que faz a cena autoral, né? Eu achei que tu ia responder também com o Festival Freak. Com festivais também são importantes. Fala um pouquinho do Freak Festival. Cara, na verdade, assim, quando a gente surgiu com as bandas no início dos anos 90, a gente já tinha uma ideia de que se uma banda fosse tocar, não ia levar ninguém, né? Tu levaria meia dúzia. Então, os primeiros shows que a gente começa a tocar e organizar, além de colégio, que é aquela coisa... Meu primeiro show eu organizei dentro do Colégio Pelotense, dentro daquelas Olimpíadas, dentro daquelas coisas todas, mas depois surge o Noise Rock, que foi organizado pela Simone, né, da Chirros Go, e ela convidou 4, 5 bandas para tocar. Ela tinha a banda dela, que era a Melquish, que era uma banda só de gurias. O Danilo, meu irmão, que é o vocalista da Freak Brothers, tinha o Esqueletoide, que ele tocava com o Diogo, com o Torrado e com o Elinho, né, o Eli Stolz. Tinha eu que tinha minhas bandas de MPB, né, que era música pra bagaceira, nos punk rock. Cara, era início dos anos 90, então tava explodindo aquela coisa toda de cantar em português. Todo mundo queria cantar em inglês e nós tava cantando em português. Todo mundo queria ser um Sepultura, ser um Viper, né, e a gente tava fazendo punk rock em português. Eu brinco que eu tava no lugar errado fazendo o som certo, né. Mas, então teve uma coisa da galera se juntar e foi anos a gente organizando o Noise Rock, primeiro com a Simone, ela organizou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu organizei o quinto e o sexto, e aí depois sim, quando a gente começa com o Freak Brothers, já no quinto e no sexto já é o Freak Brothers, já, o início da banda, a gente já pensa assim, cara, não dá pra fazer show só uma banda. Tem que convidar 2 ou 3 bandas para tu começar a formar público. Vai vir a banda, vai vir o Cuca com os amigos dele, com a galera dele, vai vir tu com a tua banda, com a tua turma, vai vir ele, e aí a coisa começou a se formar. Aí aquele cara que veio ver ele, viu o meu trabalho, viu o do Cuca, viu o teu, gosta de um, não gosta do outro, começa a criar conexão. E tinha uma coisa que eu acho que era fundamental, a galera saía para entregar o panfleto e tu dizia, cara, vai rolar um show, o cara vai tocar tal música autoral, não sei o que, tu tinha um olho a olho, um tete a tete com a galera e fazia com que os caras ficassem curiosos de ver. Os lambe-lambe, os posts. Tu viu o cara sair de madrugada colando cartaz E esse contato visual ainda é muito apelativo, né? Porque te conecta de alguma forma, dá vontade de ir lá. Mas é que tu sabia quem é que curtia rock, porque a galera tinha uma certa identidade. Hoje tu já não sabe quem é que gosta de rock, quem gosta de música eletrônica, quem gosta, né? Tu olhava uma tatuagem, mas cara, roqueiro. Tu olhava uma camiseta de banda, o cara é cabeludo. Tinha toda uma identidade que tu via, cara, esse cara vai no show. A gente até criou uma brincadeira que era o DDF, Desperdício Dinheiro Freak, que era entregar um panfleto pra uma pessoa que a gente sabia que não ia no show. Ele tem nome pra tudo, cara. Que isso? São anos, são anos de... Cara da cena, porra. Anos e anos brincando aí dentro da coisa, né? A gente tinha que se divertir junto. E o Freak Festival, fala aí. E o Freak Festival, cara. Quantas edições teve já?
7 edições. Porra, 7 edições. 7 edições. E vocês fazem todo ano, não? Não, assim, ó, o primeiro Freak Festival foi em 99. E a gente fez em 2 dias, 5 bandas tocando nas 2 noites, tá? E aí a gente faz o segundo nesse mesmo formato. E aí, quando a gente vê que tá dando um certo declínio e tinha que pagar muita coisa para tu fazer um show, tinha que alugar o bar, tu tinha que alugar o equipamento, fazer divulgação, toda uma estrutura, a gente reduz para um dia. E aí, quando surge a questão das leis de incentivos, os editais, nós fizemos 3 edições. Aí sim. Que aí a gente fez uma parada valorizando o artista, pegando o melhor palco da cidade, o melhor equipamento, pagando um cachê digno de uma banda que está fazendo seu autoral para eles poderem pegar aquele dinheiro, investir no seu equipamento ou comprar e gravar, né? E ter uma estrutura legal, camarim, com comidinhas, bebidinhas, o cara artista, sabendo que o cara ia ser e procurando agregar outras coisas, tipo ter uma comida, ter uma bebida artesanal, ter alguém, trabalho da cidade, né? Feiras de vinil, alguma oficina que a gurizada pudesse ir lá conversar e trocar uma ideia. Então a gente fez 3 edições nesse formato com digital. Que a última foi agora ano passado. Foi ano passado. Foi muito legal. A gente conseguiu trazer uma arena, né? O Rodrigo. Rodrigo é um dos caras que precisou sair de Pelotas para ser reconhecido quase que já nacionalmente e tá fazendo show já na Europa. Então, quer dizer, cara, quanto a gente teve que sair daqui para ter um mínimo de autoral. E música autoral. Todo mundo sempre tocando música autoral. Essa é a regra máxima. E outra coisa, como é o próprio nome diz, Freak é alternativo geral, a gente pega, vai rap, rock, pop, reggae, né? Estamos devendo choro, hein? Chorão. E Paulinho, desde o Liberdade, depois a gente teve alguns bares que tocaram samba e choro, né? Teve o Parada... algum número. 372. Que teve uma pegada que veio tentar cobrir o Liberdade, mas o Liberdade era a casa de choro de Pelotas. Depois não teve esse movimento. Teve algum festival? Tem alguma iniciativa para a comunidade do choro e do samba? Vamos do choro, né? Vamos no choro. O samba acho que é bem mais popular, assim. Então acho que tem vários locais aqui que tocam samba hoje. Choro a gente ainda tem pelo menos uns 2 bares assim que eles às vezes colocam uma vez por semana ou alguém tocando choro. Mas o que se tem... Quais são esses bares? Hoje o Bar do Nenê. O Bar do Nenê. Ó, todo mundo balança a cabeça. O Utopia também, que é um outro que eventualmente se toca... Agora, até no sábado, eles fizeram também um evento assim que eles fazem de vez em quando relembrando Liberdade. Né, tentando levar pelo menos os músicos, alguns músicos, né, que faziam parte daquela cena e tentando o repertório que fosse mais ou menos semelhante. Mas nunca vai ser igual Liberdade, isso aí não existe. Não, cara, é impressionante. É outro lugar. É outro festival. O primeiro festival do Freak não vai ser o mesmo que agora. Enfim, é uma outra realidade. Mas é que lá tinha toda uma atmosfera. E, cara, eu sou roqueiro. Eu ia pra lá, gosto de todos os gêneros musicais, escuto de tudo. E eu ia pra lá e eu dizia, cara, que loucura aquele pastelzinho, aquela cervejinha. Não. O garçom te olhando atravessado de vez em quando te dando umas patadas, que é clássico, né? Boteco não tem um garçom que te dá Eu fui com a Estela uma vez, e aí um daqueles caras que viviam ali dentro, mais velho, né? Pegou e chegou e tirou ela pra dançar. Sim, era outra coisa impressionante. Tranquilo, né? Mas e é um lugar que a gente o Cuca, um episódio aqui, trouxe um exemplo de uma pizzaria de Porto Alegre que eles servem 150 pizzas ou 100 pizzas numa noite. E deu. Acabou aquilo ali? Acabou. E o Liberdade tinha isso, porque não enchia, não tinha muito espaço. E quem ia, cara, era escasso. Tinha que chegar cedo, marcar o território e aí tu corria o risco de, se conseguisse, ficar em pé.
E hoje isso a gente não percebe numa cena de Pelotas. Tipo, o Nenê enche, mas não tem aquela coisa da escassez, né? Não. E Você toca lá? Sim, de vez em quando eu toco. Hoje eu tô um pouquinho afastado dos bares da cidade. Dos palcos. Mas ali tem, mas realmente não é a mesma coisa. Não é, o Liberdade tinha a questão da dança, né? Que era uma coisa que levava muita gente em função disso aí. Então, e o choro ali foi muito interessante, né? Porque eles conseguiram colocar o choro dentro de um ambiente dançante que não era normal. E as pessoas começaram a se acostumar a ouvir o choro. Porque ali era diversificado, mas era samba, era muita seresta, músicas que só se ouvia ali. Mas naquele meio tinha o choro. Ele não era um bar de choro, né? O próprio regional do Avendano, ele era eclético com relação a isso aí. Os convidados, ou as pessoas que iam da canja lá, eles não eram... A maioria não era do choro. Mas o choro estava presente ali. E a figura do Avendano, claro que a figura central ali era realmente o do Avendano, que ia com todo o carisma e toda a história dele com relação ao choro, né? Pra quem não viu ainda, o Moviola fez um curta sobre o Liberdade, quando tinha a produtora Moviola. Cara... Eles fizeram 2 filmes muito legais, que era o Marco Valdo e o Liberdade. Então, pra quem não viu, a gente vai deixar um link aqui embaixo. Não é meu editor? Não é meu editor? Segura esse Rogério. Eu acho que se colocar no YouTube Marco Valdo, vai aparecer. E aí o sugerido vai ser o Liberdade. Vem no vácuo. Vem quase que no vácuo ali. Mas o próprio bar, a Liberdade, ele realmente teve um boom, assim, com relação à frequência depois do documentário. Documentário, sim. E aí começou muito o pessoal da universidade. Além dos músicos que vinham fazer shows em Pelotas, já iam para lá. Aquilo lá se tornou um ponto de referência. Como é importante contar as histórias, né? Contaram a história, a Moviola, né? E contaram na hora certa. Porque isso é um legado que fica pra cidade. Sim. Isso, assim, ó, não é uma coisa de uma produtora que fez um filme que queria contar. Não, cara, isso aí é um marco da cidade de Pelotas, da música de Pelotas. Então isso, cara, é surreal. E eu convido vocês aqui, ó. O que tá chegando aqui? A pizza da Lacute. Pra seguir esse papo aí, ó. Aqui o Cuca vai mostrar pra vocês os sabores que nós temos hoje exclusivos pros nossos convidados, né? Que a gente tem o quê? Pepperoni e a Romeu e Julieta. Gente, não hesitem em comer, pelo amor, não façam cerimônias, tá? Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês hoje, assim, ó. Pra essa galera que tá começando a produzir música, que tem interesse, que tá na sua casa ali com o seu computador fazendo muitos efeitos, assim. Dá pra viver de música em Pelotas? Autoral, não autoral? Cover, não? Ou é muito mais por paixão que a gente vai vivendo, assim, dentro da música? O que vocês percebem a cena? Hoje, por exemplo, dentro da Freak Brothers sempre teve um músico, que é o Igor Santos, que sempre viveu de música. Mas ele tocava na noite, tinha outros projetos, era convidado por outros artistas de música autoral para trabalhar, né? E o Igor toca desde guri, ele tocava na Bomboneira. Os mais velhos vão lembrar desse bar alternativo, underground, na Avenida de Pelotas ali. E nós passávamos e via ele cabeludão, sentado, tocando bateria, tocando violão. O cara tocava tudo, né? E hoje eu, com um projeto que eu tenho, também de música autoral, que é o Gambano e os Aventureiros Ambientais, onde eu falo sobre questões ambientais através da música, né? Então, hoje eu estou vivendo de música. Eu sou jornalista, fotógrafo também, né? Eu estava ouvindo o papo anterior aí, né? Trabalhei com o Rossi no diário, como estagiário, depois como freela. Então, tem várias histórias que a gente viveu ali, legal também contar. Mas chegou um ponto que eu disse, cara, se eu não fizer agora isso aí, se eu não chutar o balde e correr atrás, eu não vou fazer. E procuro
através disso aí, fomentar, né? Eu conversando outro dia com o Martins, de Marte, ex-colega de banda, ou colega ainda, né? Ele disse, cara, esse teu projeto é um projeto fomentador de público dentro da questão do rock. Porque a primeira pergunta que eu faço pra gurizada é quem é que gosta de rock and roll? Né? Só para contextualizar o Gambano, eu sou um personagem que eu sou metade gambá e metade humano. Eu pinto metade do meu rosto de gambá e a outra metade vai de Solano, cara de pano, como eu me apresento. E a primeira pergunta que eu faço pra gurizada é quem é que gosta de rock and roll? Aí levanta a mão uma galera. Quem é que não gosta de rock and roll? Aí eu já falo mais grave, olhando sério, e aí levanta meia dúzia e eu digo, pode voltar pra sala de aula que tem uma prova esperando vocês, que aqui só fica quem gosta de rock and roll. E a gurizada se assusta e digo, não, brincadeira. Até o final do show vocês estão gritando rock and roll. E o final do show, com música autoral, falando sobre questões ambientais, sobre fauna local, flora, cuidados e uso correto da água, resíduos sólidos, o descarte correto, animais abandonados, a questão do mosquito Aedes aegypti, que é a música mais clássica, né? Onde eu ensino a gurizada a falar o nome do mosquito. Sabe falar o nome do mosquito, aí já entrando no Gambano, né? Pra tu falar o nome do mosquito tem que fazer um beicinho. Aí tem que fazer um tsh, aí depois fala Aedes aegypti. E aí eu peço para o pessoal fazer isso aí, né? Brincar, né? Aí eu bato, não vai fazer o beicinho, né? Começa a brincar. Eu faço uma mistura de 3 personagens, que é o Magro do Bonfa, o Educar, né? De Fala, e o Jupiter Apple, alright, né? E aí, antigamente eu dizia que incorporava o Jupiter Apple. Cara, aí eu caí no meio de uma escola anglicana do meio de Canguçu e os caras me abriram o olhão e eu digo, não posso mais incorporar, né? Cuidado. Eu tenho que ter cuidado com essa brincadeira, né, de incorporar. Mas aí eu digo, não, né? E aí então eu faço essa questão de conversar com o gurizado sobre o meio ambiente. Eu pergunto, eu vim para cantar ou para falar? Porque eu falo bastante, explico os temas, né? E aí eu acabo tocando a música do tema. Quem te contrata? Cara, quem me contrata, eu faço muita parceria com escolas, né? Eu tenho uma parceria em Porto Alegre com o DEMAI, que é através da empresa que eu trabalhava, que é a STE, Serviço Técnico de Engenharia, que eu fazia parte da gestão ambiental, onde surgiu esse projeto, dentro da gestão ambiental aqui em Pelotas, da duplicação da BR-116-392, essa obra do DENIT no entorno aqui da cidade, muito importante para o desenvolvimento aqui da nossa região. Eu tenho uma parceria, fiz parcerias com várias prefeituras, né? Então eles me contratam para fazer shows do calendário ambiental, então eu sou convidado, ou para fazer oficinas, como eu fiz com o Porto de Rio Grande, né? Peguei 2 escolas de lá, da Mangueira e da Barra, onde eu gravei as primeiras músicas dessas oficinas. Depois a SMED de Rio Grande me contratou, eu peguei 6 escolas, estou finalizando as músicas. Então logo vou estar lançando 6 músicas com temas também relacionados com as comunidades de lá. E aí vou gravando, Paulinho, quem te contrata? Olha, hoje ninguém me contrata, né? Eu sou contratar, meu! Mas tu não toca mais? Como é que tá o... mais pesquisa? Particularmente, eu não tenho... Parei um pouquinho de tocar em bar. Então, eventualmente, como a gente fez agora em janeiro, quando a gente foi nesse novo projeto aí do nosso choro, e aí nós fomos a Porto Alegre, depois fomos para o Rio e 2 tocadas lá. Mas são coisas assim eventuais. Agora a gente está tocando, tá fazendo gravação, né, para lançar um EP também desse grupo, desse mesmo projeto. Mas são coisas assim pontuais e mais no sentido de prazer, né? Eu não vivo realmente da música, né? A música realmente é um hobby, né? Que sempre me andou junto comigo desde que eu... Mas explica o que é o clube, então. O clube é uma banda, o clube é uma entidade... Um movimento, né? Um movimento. A gente chama o clube é um coletivo, certo? Ele é simplesmente alguns amantes, vamos dizer, do choro, que já... há muito tempo tocavam juntos ou tinham algum tipo de relação, então resolveram fazer esse movimento para divulgar e vamos dizer, formar novos adeptos, né, desse gênero.
uma forma de se encontrar e fomentar para angariar mais pessoas. Isso. Então ele começou assim, nós simplesmente nos reunimos, aí numa época nós nos reunimos lá na Secult, cederam uma sala, então todas as semanas nós íamos lá e para tocar, para estudar, e começamos a chamar os pessoal conhecido, assim. Então aí começou, isso aí faz uns 10 anos. E depois desse período, já faz mais ou menos uns 5 anos, que a universidade encampou, começou com um projeto e encampou esses nossos encontros semanais, transformando isso aí num projeto de extensão da UFPEL. E eles existem até hoje, os encontros? Sim, existe. Então o clube, ele é esse coletivo, né? Ele não existe como uma entidade, ele não tem um CNPJ. Não é um grupo, não é uma banda. Não é uma banda. Ninguém contrata o clube. Sim, entendi. A gente, ele é assim mesmo movimento. Hoje o que a gente faz assim, oficialmente do clube é uma vez por mês nós fazemos a roda de choro no mercado. Então isso aí todo terceiro sábado nós nos encontramos lá, aberto para todo mundo. É incrível, como eu não sabia disso, gente. Lá no Rio de Janeiro, morei 6 anos lá. Toda terceiro sábado de cada mês tinha o Samba da Gloriosa, que era com Paulão Sete Cordas. Paulão Sete Cordas é o maestro do Zeca Pagodinho. E ele tava lá, puxando, e todo sabia que toda terça-feira tinha. Como é que eu não sabia daqui? Por que a informação... Quem gosta de choro, quer participar do clube, pode? Sim, o clube, na verdade, hoje é esse movimento, assim, você não tem sede, não tem nada. Sim, mas tem esses encontros semanais. Os encontros semanais, eles são na universidade. Na universidade. Certo? Mas aí começaram agora as turmas, acho que umas 2 semanas atrás, eles começaram com novas turmas. Eu toco meu pandeiro, posso ir? Pode, é aberto para qualquer pessoa. O Noia, o Daniel... Participa, o Daniel Ortiz. O Ortiz? Sim. O Ortiz é Ortiz é uma das lendas do rock pelotino e que... Foi fotógrafo também. Fotógrafo, retratista também, né? Então quem gosta de choro, pode ir e tocar. Isso. E quem gosta só pra ouvir também pode ir? Lá eles fazem assim, eles têm uma dinâmica de separo por instrumentos, né? Então aí tem as pessoas que são os monitores, né? Que são professores. Tá. Inclusive esse ano tem uma pessoa que assim, é folclórica aqui, que é o Postidônio Tavares, né? Que é um grande músico. Então a universidade levou ele para lá. E ele é um dos professores. Então quem tem essa oportunidade de ter aula com ele é uma... Sim, então o troço é organizado. É organizado. Não é vamos tocar isso. Não, vamos chegar lá. Não, tem disciplinas. Vamos não é o samba do Largo do Machado ali, da praça aqui. Do Largo do Machado não, puxa, me faltou o nome. Tá, no Rio de Janeiro tem ali no Largo do Machado tem um samba, um choro todo domingo. Sim. E aí tu tem o teu pandeirinho, tem ali as pessoas que sempre tocam, e tem um tiozinho ali que chega com o seu tantazinho e fica tocando junto com... como é que é o nome? Fugiu a praça? A roda de choro é isso, né? Ele é um lugar democrático, né? Quem quiser chegar ali para tocar, chega. Então, a gente, claro, tem o pessoal que já está acostumado, que forma praticamente um grupo base ali, mas quem quiser chegar para tocar... É só se aproximar. Então, e o objetivo justamente é esse, né? É da gente agregar mais entusiastas, né? Legal. Uma das coisas que eu acho que incentiva a música autoral, voltando no assunto, são os festivais de premiação autoral. Também. Qual foi o último festival, um concurso, né, de premiação autoral que teve em Pelotas? Em Pelotas, cara, o último que eu me lembre foi o da Fena Doce. O Musicalda, né? O Musicalda. Que o Rui coordenou. E nós ficamos não me lembro, a gente participou e foi dos finalistas. Mas a gente participou agora no Rock em Bagé. Nós pensamos assim, vamos entrar de brincadeira para dar uma mexida. O Rodrigo recém tá voltando pra banda, o nosso guitarrista, que tá há 1000 anos, tinha saído um tempo, voltou. Nós vamos dar uma mexida nos Aguapé. E quando a gente descobriu que o Educar ia ser um dos jurados, né? Eu digo, agora a gente quer ir, né? E ele sempre foi uma das referências, uma das influências fortes da banda, né? Da banda do The Fala, sempre foi uma forte influência para nós.
E aí nós, cara, vamos lá, vamos. E foi legal, a gente acabou vencendo, né, o festival lá. O Clovinho ganhou o prêmio de melhor. Foi final de dezembro. Foi bem legal. Baita palco, uma baita estrutura. Sasquatch, acho que batera também, que é meio clássico dentro da cena porto-alegrense de lá, que também fala mais perto. Também estava de jurado e foi bem legal, assim, foi bandas de vários lugares aqui. Participou Chapéu de Cobra de Santa Vitória do Palmar, que é a banda mais velha de atividade da Zona Sul, né? Os caras estão desde 80 e poucos tocando junto. Claro que tem aquela coisa, vai e volta. Aí nessa hora eu brinco, não, nós somos a ininterrupta, né? Nunca paramos. Né? Mas é aquele espírito de brincadeira com eles, tudo bagurizado. Os coroas, gente boa que nem nós, assim, os guri. E aí, mas foi bem legal. Mas o último aqui foi Musicalda, velho. Vamos lá. Musicalda. Aí tu tem uma cena bem efervescente em Rio Grande, tu tem uma cena em Bagé, tu tem festivais em Bagé, tu tem banda de Santa Vitória. E por que em Pelotas não... Tem ainda shows, assim, que a gurizada faz. A gente fez há pouco tempo, participou de um festival que era um coletivo que ganhou um edital que convidava bandas para tocarem, tá? E a gente tocou com uma banda que se chama Don't Sleep, que é uma banda também amiga, já também faz parte da cena do início dos anos 2000. Então, quer dizer, existe algumas bandas que estão se articulando, galera se articulando, mas é muito pouco comparado com o que já existiu aqui em Pelotas. Então, só para tu ter uma ideia, a gente tinha uma época que eu ligava assim para ti e dizia, cara, eu vou organizar um festival daqui a mês que vem. Tu vai fazer alguma coisa mês que vem? Não vou fazer. Não, eu vou fazer, mas vou fazer em tal dia. Que dia tu vai fazer? Então a gente procurava saber quem estava organizando os shows para que nunca desse aquela coincidência de bater as mesmas datas. Tipo, tinha a época do Mafuá. Nós nunca fazia show quando tinha uma Mafuá, porque a gente sabia que ia dividir público, né? Ou tu tinha que fazer mais tarde, ou tu tinha que fazer mais cedo, para que um público pudesse se deslocar de uma festa para outra. Mas isso aí era uma coisa que a gente procurava entre as bandas ter essa comunicação para não dar problema. E uma das coisas que acontecia durante um tempo foi, e que talvez até tenha cansado uma determinada época, o público era... a gente sempre procurou lugares onde estavam meio que se quebrando. Por quê? Porque ninguém abria a porta para uma banda de rock autoral para fazer um show. Então a gente chegava lá, tinha um cara que tava com uma pizzaria lá meio quebrada, nós ia lá, vem cá fulano. Que foi o caso do Onde Era o Cais antes. Que o cara abriu Onde Era o Cais entre nós, o cara abriu uma pizzaria e todo mundo queria ter tocado no Cais. Eu não cheguei a tocar no Cais entre nós, mas depois lá, nessa fase, a gente batemos uma careia. Dá pra fazer um show? Claro, dá. Aí o Torrado, que organizava os outros festivais, no outro final de semana, já agendou o dele. Aí o que acontecia? A gurizada vinha nervosa, queria fazer show. E aí eles pegavam todas as outras datas que não tinham e as mesmas bandas tocando sempre. Então também acaba enfraquecendo um pouco a cena. É legal ter um rodízio, que as coisas... cara, se eu tocar esse final de semana, tocar esse mês, vou tocar lá no outro, né? Eu acho que o lugar mais legal hoje de show de rock é o John Jack. Há controvérsias. Não, tô falando em termos de som, em termos de som, em termos de palco, não sei o quê. Tá faltando o John Jack ter um dia do autoral. Não, tá faltando eles tirarem as mesas da frente. Não, mas aí tá, mas é que eles são um restaurante, sim, né, cara? Sim, mas aí é que entra a questão... Eles abrem todo dia? Sim. Todo dia tem show. Mas, cara, qual é o restaurante? Sim, tudo bem. Aí é isso que eu tô falando, tá faltando abrir um espacinho pro autoral. Claro. Não, mas eu não tô criticando o John Jack por essa postura. Eu acho que eles criaram a identidade deles, eles têm essa... A gente já tocou lá, foi muito legal tudo, mas... É aquela coisa de quem gosta de ver um show de rock, gosta de levantar e dançar e aí... Mas né, é igual... Por exemplo, o Galpão, eles estão trocando de lugar agora, tanto que nós vamos ser o último show. A gente já encerrou vários lugares, assim. Eu toquei na última festa de uma FOA com banda, né? Na época eu toquei com a banda, com as gurias que era Nefertiti, não sei se te lembra. Que eram umas guriazinhas bem novinhas, elas estavam começando com a Simone tocando bateria. E aí a baixista viajou e não ia ter como tocar, e eu entrei na banda substituindo.
E a gente tocou na última festa de uma Fuá, com banda, assim, né? Poxa, histórico, uma Fuá em Pelotas é um outro lugar que tem história dentro da música pelotense. Mas aí nós vamos encerrar o Galpão, onde eles... Né, o último show de rock do Galpão vai ser Freak Brothers, a Psico Sacanidia, que é uma banda da nossa geração. E que eles tocam no John Jack. Mas eles também têm um trabalho autoral, né? Não deixaram de ter um trabalho autoral. E vai tocar a Célula Soul, dos irmãos do Rosa, né? Do Stefano e do Bruno, que começaram um pouco depois da gente, né? Então vai ser um show dia 6 de junho, uma sexta-feira, as 3 bandas aí... dos guri mais velho, né, fazendo um show autoral de encerramento do Galpão com banda de rock. Junho, acho que esse programa vai ao ar depois. Vai no ar depois? Vai. Então a gente... Então, peraí. Pra te ver, então, que fazendo aquele corte... Que foi super bom o show. Não, né? A gente fez esse show louco. Irado, nervoso, com Psico Sacanidia, Célula Soul e Freak Brothers, né? Fechando o último dia de Galpão do Rock, né? Toma nessa tua cara. Garoto! Dá-lhe corte! Toma. Paulinho, me diz uma coisa assim, ó. Dentro desse cenário que a gente tem agora de música, tá? E aí eu te pergunto, né, bom, você não toca tanto mais, assim, mas como incentivar até, né, essa nova geração, ou a geração que tá por vir, ou estimular cada vez mais a música em Pelotas? Vamos dizer música em geral, tá? Qual é a sua percepção? Eu acho que uma coisa que tem que mudar é que... Aqui a gente tem na entrada da cidade, tem lá Pelotas, capital da cultura, se não me engano, é alguma coisa assim. Mas ela passou de um tempo para cá, ela ser uma consumidora de cultura de outros lugares, né? Então, acho que esse é um grande problema. Vamos dizer, todos os artistas que vêm ao Rio Grande do Sul, fazem turnê no Rio Grande do Sul, obrigatoriamente passam aqui, lotam o Teatro Guarani, seja lá onde for. E o próprio festival do Sesc, agora tá mudando um pouco, tá um pouquinho valorizando mais a atividade local. Mas também traz muita gente de fora. Então, eu acho que essa mudança tem que ter para valorizar o que é produzido aqui. Então, eu acho que aí passa por política pública, né? Eu acho que esse é um dos pontos. Porque aqui a gente tem que passar de consumidor para produtor, ou já é produtor, mas não está sendo valorizado, né, como produtor de... E se a gente for ver no cenário assim, cultural, não só da música, né, os festivais que tiveram aqui já de dança, festivais de teatro aqui em Pelotas, há anos atrás, isso desapareceu, né? Mas por quê? Continua sendo produzido de alguma maneira isso aí, claro que acho que em menor quantidade por falta de estímulo, mas existe um potencial enorme para na cultura de uma maneira geral aqui na cidade. Então eu acho que essa mudança assim de a gente passar a produtor cultural ao invés de ser consumidor, somente consumidor, eu acho que talvez seja um ponto-chave aí para a gente fazer essa mudança, né, Se não me engano, tem uma... Parei, só um pouquinho. É importante. Pô, tu não pôs no mudo o celular? Não, esse aí não é meu celular. É o Batman. Oi, André. O André. Oi, André. Sim, a gente tá fazendo um episódio sobre música aqui. Vamos... O pessoal do Parque Una quer fazer um festival lá. Paulinho já tocou no Parque Una. Já toquei também. Tu também? Já olha aí. Vamos... Não, a gente vai fazer... Não, eu falo com o Cuca, a ideia... ele tem a ideia, né? Ele que aprova. Tá, não, mas eu entro, eu falo com ele aqui. O Fabiano também... Tá, eu falo com os dois. Tchau, André, querido. A gente tem um bloco aqui no nosso TinoCast, nosso podcast, que é Una Pergunta. E o Parque Una faz uma pergunta para os nossos convidados. Bora! Tá? Que é papel e caneta na mão na cidade de Pelotas. Como valorizar a música local, incentivar com uma ação que vocês podem fazer para dentro da nossa cidade. Vem comigo. A gente vem
sempre que pode, quando entra nos editais, é o Freak Festival, que é uma forma que a gente procura essa valorização dos artistas locais. Eu, com o Gambana, eu tô com um projeto, uma coisa na cabeça de fazer um projeto de educação, de um festival de música dentro das escolas, com temas ambientais, em homenagem a um amigo nosso que faleceu num acidente bobo, e era um cara que era envolvido nas questões ambientais, que é o Luiz Schwank, o Feijão, que era um cara que era muito ligado às questões ambientais, sobre fauna, flora, tava sempre, eu digo, cara, eu quero fazer um festival em homenagem a esse cara dentro das escolas, que era a coisa que fazia com que a gurizada se mexesse para ter uma banda, para criar um projeto. Eu venho conversando muito com o Danilo a questão de nós ir nas escolas e dentro desse projeto da Freak Brothers, conversar com eles, como é que se monta uma banda, como é que é o dia a dia de uma banda, como é que tu organiza o teu material, como é que tu faz as coisas acontecer. Né? Mas são coisas que, além de ter tempo, tu precisa de apoio financeiro, né? E isso é muito importante também, porque ninguém vai conseguir fazer nada. Tu consegue fazer muitas coisas sem ter grana. E a Freak Brothers é uma prova disso. Tanto que os nossos primeiros festivais e shows que a gente organizou durante anos... o Ecosom, quando eu estava dentro da universidade, era um festival com alunos da faculdade de comunicação, né? E a ideia era que ele se ampliasse para ser das faculdades de comunicação. Infelizmente a Católica foi fechando o curso, diminuindo, né? Mas eu tinha essa ideia. Mas um festival que englobasse escolas... Eu acho que seria mais festivais. Tem que ter festivais, tem que ter show dentro de escola, tem que mexer na cabeça da gurizada, plantar sementes ali, mostrar que é legal ter uma banda, que é legal tu fazer parte daquilo ali, através de contando histórias, as suas experiências, e eles vendo shows. Sabe que os Titãs foram forjados no Colégio Equipe, né? E só o Belotto, parece que não, se não me engano, que não estudava ali. Todos os outros estudavam ali. E o curador de cultura do colégio era o Serginho Groisman. E aí eles viam nos fins de semana shows do Gilberto Gil, do Alceu Valença, Novos Baianos. E o que eu ia fazer um comentário quando ele estava falando da questão, né? Eu, se não me engano, tem uma lei que para tu trazer um show internacional tem que ter uma abertura de um show nacional, né? Pois é, eu achei que tinha, mas não tem acontecido mais. Não tem isso acontecido mais. Cara, por que Pelotas não cria no Roger Waters em Porto Alegre, não o último, o penúltimo, e quem abriu foi o Borghettino. Né? Então, que de repente Pelotas acaba não criando uma lei, tipo, vai vir tocar um gay no Teatro 7 de Abril, quer dizer, quando eles abrirem novamente, que, né, que é um palco que faz falta, né, um lugar que se... o cheiro... Aquele projeto Sede ao Entardecer, lembra? Astral. Era um baita astral. Aquele teatro é um tesão, cara, é um negócio... E tá todo mundo aqui, são 200, 300 lugares, né? Cara, minha mãe foi no show da Freak e ela quase não conseguiu entrar e ficou 100 pessoas na rua, velho. Nos áureos tempos de 277. É um teatro do tamanho que a gente precisa para as iniciativas locais. Mas sabe que o próprio teatro do COP, ali na Barroso, também era um lugar legal. Que eu fiz um Ecosom ali. Cara, cabia o quê? 100 pessoas. Muitas vezes para tu... A Fábrica Cultural era legal? Eu achava meio morno o show lá. E não era preparado para isso, era adaptado. Não era, né? Era adaptado, né? Não era uma casa de shows. Entendi. Mas, Paulinho, mas era legal. Papel e caneta na mão. Vem comigo. Olha, eu acho que essa questão dos festivais, eu acho que é uma coisa fundamental. Eu acho que como um incentivo, né? Falando agora especificamente do choro, o dia 19 de novembro, né, é o dia municipal do choro, que foi criado, foi homologado pela Câmara de Vereadores, né, e que é o dia do nascimento do Avendano. Então, esse passou a ser uma data onde nós procuramos sempre fazer algum evento, mas dentro das condições que se tem, né? Esse ano a gente espera fazer um evento maior, mas com todos os problemas que a gente precisa de apoio, né? Mas a intenção realmente era fazer alguma coisa. Tem uma ideia já. Assim, ó, o que acontece? Por que muitas vezes a gente não consegue fazer um show, um negócio? Por exemplo,
tu até tem o teu equipamento para tu fazer o teu ensaio, para tu ter teu ensaio ali, mas para tu fazer um show, tu acaba tendo que alugar um equipamento todo. Teve uma época que da Frica, a gente pensou, cara, vamos comprar o nosso equipamento para que a gente possa tocar em lugares pequenos, que era onde a maioria dos lugares daqui de Pelotas estavam acontecendo. Se não, cara, tu fazia um show onde tu já comprometia mais de 50% do teu cachê da porta, né? Tu já entrava devendo porque tu tava alocando o bar. Mais o equipamento. Então, tu já saía perdendo sempre. Né? Tu saía numa corrida atrás. E foi uma das coisas que fez com que a gente conseguisse dar um boom. Vamos investir num equipamento para que a gente possa fazer o show. A mesma coisa que eu fiz com o Gambano. Eu tenho todo o equipamento, eu subo em qualquer lugar, toco em qualquer lugar. Boto o equipamento dentro do carro, pareço um louco, carregando caixa e... Comprei uma Zorra que aguenta 200 quilos. Eu carrego todo o equipamento naquela Zorra. Mas para que as coisas pudessem ser concretizadas. Porque senão tu fica engessado naquilo. Cara, nós vamos fazer um show, mas nós vamos entrar devendo. E além dos festivais, tem mais alguma iniciativa que você vê? Você percebe? Olha, essa ideia dos shows, como abertura de shows, é uma ideia muito interessante. Eu acho que se pudesse ser implementada... Agora vai ter... vou dar um exemplo, tá? Vai ter em agosto Jorge Aragão. Tem que ter, ao meu ver, uma iniciativa de abre com uma banda de Pelotas. E outra, né? Às vezes... Seja samba, às vezes fazendo no mesmo palco, por uma questão logística, uma questão de técnica, atrapalha, né? Atrapalha. Mas porra, mas coloca no foyer do teatro, coloca, sabe? Dá um jeito. Por exemplo... Cria uma fanfarra de abertura do show que vai abrir... Muitas vezes as bandas de abertura até acham legal que tem a banda que toca, a principal, tem uma banda de abertura, porque já dá um aquecimento, né? Embora a gente foi uma vez cortado de uma rádio daqui de Pelotas para não fazer essa abertura que a gente matava os shows principais. Mas era aquele tipo de coisa, cara. Tem que ter. Porque senão o que adianta? Tu vai trazer um cara de fora, mas os caras daqui estão tudo louco pra estar ali, né? Tu já viu um show da Freak? Não. O show da Freak é tipo Rage Against the Machine, assim, né? Nossa, tem uma energia, a gente faz um... Cara, precisão, porrada... Nosso up. Vocês não tocaram na Fena Doce? Sim, já diversas vezes. O ano passado vocês tocaram no palco principal, não tocaram? Sim, tocamos. Então eu vi. Vocês já viram Já vi em bar, assim. Nunca vi show assim mesmo. Foi uma delícia. Não cara, é assim, ó. É surreal, assim, como cada vez mais fomentar essa economia criativa. E eu tive uma conversa com o secretário de turismo agora, que ele tá fazendo várias conexões, né? E ele disse assim, a minha pasta eu consigo conectar com várias pessoas, eu não consigo de fato botar a verba, eu não consigo. Mas essas conexões eu acho que são importantes. E principalmente a minha ideia do dia 19, por exemplo, é pegar uma iniciativa público-privada, que é o privado dar incentivo fiscal para empresas que patrocinarem o festival do dia 19 de novembro, que é o festival do choro municipal, com incentivo de X%. Uma lei de incentivo. Uma lei de incentivo e que tu faz com pessoas locais, entendeu? Que aí tu começa a colocar uma pessoa que trabalha com produção de eventos local, que vende pro fulano, beltrano, ciclano, tu movimenta a economia, tu faz um show incrível e aí tu consegue fazer tipo... A sacada do Sesc, pra mim, é muito legal. Faz pequenos encontros e no final da noite tem um grande encontro. Tem uma grande diferença nisso tudo, né? Que o Sesc, ele tem um... Não. Eu quis dizer assim, tipo... um suporte. Um suporte de contribuição das empresas que são associadas ao Sesc. Não, lógico. Como é que era? É uma verba do INSS, né? Uma porcentagem de tudo que é recolhido de INSS vai para o sistema S. Então os caras têm um dinheiro que eles têm que inventar aonde que vão usar. Então fica um pouquinho mais fácil, né? Não, lógico. Mas eu quero dizer assim, ó, uma ativação da economia local, que é de produtor que já traz eventos, fomentar a participação das empresas locais e tu trazer os músicos locais. Nós tivemos uma conversa mais ou menos nesse sentido com o André Macedo quando ele esteve aqui.
que ele disse assim, cara, o artista não é o cara que é talhado. Isso é outro problema. Para criar uma estrutura sustentável para o seu negócio. Ele é o artista. Tem que pegar um empresário, que é o cara que vai pensar nisso, e que não tem. E que também não tem. Que não tem. E que não tem. Então, por isso que, às vezes, o artista fica tentando inventar jeito para se sustentar e não consegue, porque não é da especialidade dele. Né? Cara, eu procurei aqui em Pelotas pessoas que pudessem vender o show do Gambano para escolas. Quem estudou na década de 90, se não me engano, agora não sei se ainda tem, mas antigamente sempre tinha um teatro aqui no colégio, então se pagava um X para tu ver aquele teatro. E eu queria fazer essa proposta do Gambano, né? Eu levava toda a estrutura, exposição fotográficas, vídeos e não sei o quê. Não tem. Então tu começa depois também na época da Freak Brothers, a gente procurou ter uma pessoa que fosse um manager, alguém que pudesse fazer essa questão da banda também. Não, então tu tem que produzir a tua música, tu tem que produzir o teu show, tu tem que vender, tu tem que fazer a arte do teu cartaz, tu tem que colar o teu cartaz, tu tem que ir, né, fazer o teu release, tu tem que ser multi dentro de um projeto. Cara, a triste notícia é que a música virou um commodity. A música hoje em dia, tu abre a torneira e sai música. É isso que tá acontecendo. Os streamings trouxeram isso. Tu abre a torneira, mas é que e sai música. E aí? Mas agora tá mais. Tá mais. Cara, hoje eu vi um vídeo que eu até compartilhei o vídeo nos stories. Dia desse. O cara tá numa loja, sei lá, não sei se é o supermercado, o que é. Escutem essa música. É de inteligência artificial. Para não pagar direito autoral, eles estão tocando música de inteligência artificial. Aí ele foi nas prateleiras. Olha esses quebra-cabeças. Todos gerados por IA. Gerado por IA. Ou seja, nem o artista que desenha o quebra-cabeça. É uma forma que, como vocês veem um streaming, é vilão ou possibilidade de ser o herói? Tem tanta coisa legal que vocês percebem? Que ele oferece, mas ao mesmo tempo... por exemplo, tu deve ter baixado quantas 1000 playlists de samba, de choro, que tu não vai absorver isso aqui dela, né? Tu baixou toda a discografia do teu artista que tu mais gosta e tu não tem tempo pra parar e escutar. Cara, vamos conversar sobre... Paulinho, o que tu acha do streaming? Vamos, depois a gente... Realmente tem os dois lados, mas acho que está se passando ainda, acho que uma fase de transição para ver como que os artistas vão sobreviver, né, com nessa nova realidade, né? Porque os CDs acabaram, né? Os direitos autorais praticamente às vezes não existe, né? Então aí muito por um lado alguns artistas começaram a fazer os shows, se obrigaram a fazer shows, né? Alguns artistas que só viviam de direitos autorais e eles passaram a produzir. Então esse foi talvez um lado positivo, né? Mas eu acho que para a grande maioria o impacto foi mais negativo. Tem gente que... Tem um cara, Liseu, o nome desse cidadão. Ele tem um estúdio, ele faz vários vídeos, um cara do Rio de Janeiro. E ele disse que hoje, pro artista, vale mais a pena tu lançar tua música no YouTube do que tu lançar numa plataforma dessas. Sim. Porque tu consegue capitalizar, tu consegue ganhar mais Sim. do que se tu tivesse num streaming. Porque o que acontece ali? Se tu lançou num streaming e tu põe no YouTube, a agregadora que tu colocou a tua música, que distribuiu pro Spotify, pro Deezer, ela vai no YouTube e bloqueia os direitos autorais do YouTube. Aí tu tem que entrar na agregadora e tu tem que pedir para liberar, porque o canal é teu. Ok, tu consegue. Tá? Mas vale muito mais a pena tu monetizar se tu tiver mais de 1000 seguidores e se tu tiver mais não sei quantas 1000 horas mensais de views, né? Aí tu consegue monetizar e vai te pagar mais do que o streaming. Tá? Mas eu queria propor um pensamento. Vocês devem usar o Spotify, né? Tu usa. Tá. Quando vocês colocam no aleatório, assim, tipo, no aleatório eu quero dizer assim, vocês vão lá e escolhem uma música, aí pega a música mais lá do B, não sei o que vocês gostam. Aí tu toca aquela música. Aí ele começa a sugerir outras, né? Sim.
quando chega num determinado ponto, não tá tocando Nando Reis? Nunca cheguei no Nando. Não, com o Nando Reis eu tô dando um exemplo que ele volta ao pop do teu segmento. Meu, ele não continua no lado B. Lado B hoje eu fiz isso, vou te dar um exemplo. No teu ele vai tocar um Rage Against, não sei o que, entendeu? Tá. Que Hoje não é o lado B. Hoje tocou Ana Vitória no meu. Que é Know Your Enemy, né? Tá. Ele vai chegar nessa aí. Vai chegar nessa. Entendeu? Vai acontecer. Não é? É total. E por que isso? Porque o algoritmo vai te levar pras músicas mais Mas eu pus lado B, porra. Eu quero só lado B. Foi-se o tempo. Foi-se o tempo. Quer escolher, né, Paulinho? Vira o disco. Ali no disco, tu vai escolher. Se não... Não, sim, mas eu tô fazendo churrasco, eu pus uma música, eu quero que ele me diga outras parecidas. Não, ele vai pro pop. É por essas e outras que os caras acabam criando suas playlists e... eu tenho que pôr a playlist, claro que eu tenho que pôr. Mas é que eu quero conhecer coisa nova, entende? Então eu ponho um lado B de uma banda que eu gosto. Mas acho que o canal... Pra escolher outro lado B. Não, ele volta pro pop. O streaming, acho que ele nunca vai te mandar muito pro lado B. Ele vai... Quem souber aqui nos diz como funciona o algoritmo do Spotify e do Amazon Music. Eu quero entender, porque ele sempre vai voltar pro pop. Pro popzinho, até eu coloco assim, choro em casa, blues em casa, samba em casa. Velho, toca pagode. Não é Thiaguinho que eu quero escutar. Tem um amigo meu, vocês conhecem o Luciano Mello? Sim. Conhece o Luciano Mello? Sim. Então, Luciano Mello, meu amigo e tal, produziu o nosso disco agora, e aí eu peguei, vou colocar o Luciano Mello pra tocar no Spotify e vou ver o que ele vai me sugerir depois. Cara, um baita música, cara, os discos dele são do caralho, assim, uma produção, uma coisa... Eu tenho o Zurb ainda. Aí quando eu vi, ele foi parar no sertanejo. Aí eu peguei e dei um print pro Luciano ali, que ó, eu comecei contigo, ele parou no sertanejo. Como é que pode? Eu pensei que ia parar na Elza. Podia ser, né? Aqui no nosso programa, a gente tem um bloco que é o ChatGPT pergunta para os nossos convidados. Então eu quero que vocês estejam preparados para responder a pergunta do chat. O que ainda te faz subir no palco quando quase tudo te convidaria a desistir? Desistir. O que me faz subir no palco, cara? A mesma adrenalina de quando eu comecei. O mesmo tesão de olhar no olho da galera, de ver os caras se matando ou no gambano, a gurizada cantando junto. Cara, e tá com os brothers junto. Eu tenho... A gente começa o show abraçado e termina abraçado e a gente toca rindo e se divertindo. 20 e tantos anos a gente consegue ainda subir no palco e se divertir olhando um pro outro. E eu toco com meu irmão, cara. Tu imagina, quem tem irmão sabe o que é uma relação com irmãos. Tu te mata, tu te ama, né? E a gente tá 20 e tantos anos tocando junto. Acho que é isso que faz a Freak Brothers ter toda essa longevidade de história, de que por mais que a gente brigue, por mais que a gente sempre foi os três mosqueteiros, tem mais um outro irmão, né, no rolo, e a gente sempre foi junto e essa coisa que nos mantém, né, cara? Tanto que o nome da banda, Brothers, não é à toa, né? Paulinho. E louco também. Eu acho que o palco é essa interação com o público, né? Que eu acho que a música é uma troca de energia, né? Não funciona de outra maneira. E aí a gente começa a perceber, né? Tu vai tocar a mesma música em ambientes separados, com públicos diferentes, e ela sai de maneira diferente. Porque tu absorve toda essa energia e tu devolve ao público isso aí. Então, se tu tem um público, um ambiente frio, a música vai sair fria. Mas se tu tem um ambiente que tá efervescente, que motive a tocar, a música sai diferente. Todo artista deve ir aonde o povo está. Mas a gente tem uma brincadeira que a gente fala da Freak Brothers, não importa se são 3, 4 ou 1000, tesão mesmo. Mas essa coisa da energia, eu dentro do Gambano eu tenho uma oficina de música, onde eu converso com a gurizada sobre música, falo sobre rock and roll, o início do rock, falo sobre composição, como escrever, como compor.
escolhemos um tema ambiental da comunidade, a partir dali a gente conversa, discute, faz a música, grava na escola, eu levo meu home para dentro da escola e depois a gente faz uma apresentação para a comunidade escolar. E eu fui numa escola, cara, que foi impressionante. Todo mundo dizia, bato, vai para lá. Tinha uma tensão, assim, que comentavam, assim, e a música pegou essa tensão. Todas as outras músicas são mais soltas, alegres. E claro que o tema também era uma questão falando sobre solidariedade, sobre as enchentes, né? Mas pegou aquela tensão, assim. Mas tem uma coisa contrária, às vezes tu querer dizer assim, cara, esses caras não vão nos derrubar, nós vamos entrar e vamos dar no meio deles. Claro que essa é uma postura que a gente tem na Freak, né? De subir no palco e impor ali aquela adrenalina, aquela loucura, né? A gente já entra a 1000, né? A rotação lá em cima. Mas tem essa coisa, assim, o público às vezes pode te puxar. Como também te joga lá em cima e tu, Rock in Rio, bora, né? E é isso, assim, tipo, é óbvio que a gente tá... eu já toquei na noite, toquei 4 anos na noite, eu tinha uma banda de samba e de pagode. Há 10 anos atrás. E eu tocava violão, 6 cordas, 7 cordas. E quando o público vinha, tu ficava, tacaracata. Quando não vem, cara, não adianta tacaracataca que não vai vir. Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Hoje, tá? Que iniciativas dos músicos que a gente poderia fazer para se juntar, se conectar e fomentar a nossa música local pra gente distribuir pra massa, pra conseguir mais festivais, mas essa conexão dos próprios artistas. Essa coisa que aconteceu um festival de rock e choro junto. Na verdade, assim, ó. Não? Pelotas... Todo mundo. Eu acho que teve... Tá vendo que tu é o criativo? Olha lá, o Fabiano e André. Choque no Parque Una. Mas uma coisa que sempre teve em Pelotas, assim, e depois se quebrou primeiro, porque tinha uma coisa que era o pessoal do rap não se misturava com rock, o pessoal do samba não se misturava com rock, e assim... Quando se quebrou essas coisas, e muito porque nos anos 90 teve aquela efervescência das misturas de gênero com regional, do rock com regional, e começou a se abrir a cabeça da gurizada para um Chico Science, com várias outras referências, assim, todo mundo começou a se abrir. Todo mundo começou a abrir a cabeça para vários estilos e várias culturas diferentes. E todo mundo se frequentava. A gente fazia uma coisa que era muito interessante. Nós não cobrávamos os nossos shows de músico. Para que tu pudesse, se não tivesse grana para sair de noite, que viesse um show, tu também, tu ia chegar lá e tu ia entrar, cara. Tu ia ver o show. Tu é músico, porra. Né? Isso fazia com que todo mundo circulasse no show de todo mundo. Né? Era quase como se, eu tenho uma carteirinha VIP. Né? Então isso fazia com que, eu ia na tua festa, tu ia na minha festa, nós ia na festa do Cuca, nós ia na festa dele, então a gente conseguia os músicos circular, então todo mundo estava se vendo, todo mundo estava participando dos shows e outras formas culturais que existem em Pelotas. Então isso era uma coisa que eu acho que era legal, que era importante, assim. Então tu ia em tudo que era festa, tu estava em tudo que era lugar, tu encontrava as pessoas, tu conversava sobre cultura, tu conversava sobre música, tu conversava sobre arte, tu conversava sobre qualquer coisa, porque tu estava ali naquele ambiente efervescente cultural, né? Então isso fazia com que as pessoas estivessem próximas. E Caboclo também foi uma pessoa fundamental, acho, numa época também, né? O Eduardo Caboclo tocou no Bando Sandino e depois teve o Edu da Mata, outros projetos, chegou a tocar também no do Edvanas. Ele também era um cara que gostava de mexer os aguapé, mesmo que não tivesse no bolso, mas ele dizia, vamos fazer. E aí a gente fez o Festival da Marambaia com tudo sendo contra e nós vamos fazer. E a gente fez um festival legal. Então as coisas tinham que ter acho que essa coisa de novo de vamos botar cara ao tapa, vamos se juntar, né? O que aconteceu? Começou que, de repente, determinada banda começou a ter um público X, determinada banda... Vamos fazer isso. Agora eu faço meu show. Agora eu faço. E isso foi afastando. Isso no choro também acontece? De afastar? Não? Como que tu percebe como poderia ser esse movimento dos músicos se juntarem?
Eu acho que no choro ele tem essa característica, principalmente dessas rodas de choro, isso aí ele já é um movimento evento, nesse sentido. Ele já é nesse sentido. Um encontro. Mas, até exemplificando agora, tem um movimento que é do Popó, baterista, né? Sim. Os Juntos e Misturados. Então é um grupo, eu faço parte, mas não sou ativo nesse grupo, mas deve ter talvez umas 20 pessoas ali. Que eles juntaram também estilos diferentes e estão produzindo coisas para... A ideia é o seguinte, se por acaso alguém quer contratar uma música, eles ali têm todos os estilos que tu quiseres, ou muitos estilos, vamos dizer assim. Então tu vai lá e contrata aquilo ali e eles vão lá e vão formar o grupo. Esse grupo é que vai te atender. É mais ou menos assim, com um grupo grande de músicos que estão produzindo. Então, eles ainda não foram para a rua. Parece que tem agora em junho que eles vão fazer a primeira apresentação. Mas é mais ou menos nesse sentido de aglutinar, né? Aglutinar pessoas com estilos um pouquinho diferentes e para fazer um movimento maior. Eu com papel e a caneta na mão, eu faria um grande festival em novembro, antes das pessoas saírem de Pelotas, porque dezembro, Pelotas é de universidade. É universidade. Faz um grande festival, tipo Queremos, traz um grande nome e movimenta a economia local. Velho, faz circular durante um dia diversas bandas de vários cenários com 2, 3 palcos. Cara, junta, mistura a cultura e vê o que acontece. Porque a melhor coisa pra cidade é fomentar a economia local. Beleza, não vai trazer gente de fora. Não é a intenção agora. Aprende com o Rio. Aprende com o Rio. Mas o Rio que tá fazendo agora, Lady Gaga, Madonna, o que os caras disseram? U2 no ano que vem. Sabe o que o Eduardo Paes falou? Ele disse, eu vou trazer sim, porque vai montar meu hotel. R$1 que eu investi em cultura, eu ganhei 6. Então gente eu acho que Pelotas tá indo lá pra Copacabana pra ver o show da Lady Gaga. Vários amigos da nossa equipe aqui foram. Cara, mas é isso que eu quero dizer. Vai fomentar a economia local de uma certa forma e vai trazer gente. Festival de música do Sesc. A cidade não está pronta nem pro festival de música do Sesc. Não tem. O que tem de gente que vem e que lota tudo, lota todos os Airbnb do Parque Una, lota todos os hotéis, lota tudo. Lota tudo. E aí, já tá numa 4ª edição, 5ª edição? Sesc? Muito mais. Na terceira. Eu tenho uma frustração que eu nunca consegui acompanhar. Primeiro porque eu tava trabalhando, né? E aquela coisa de estar dentro de um trabalho que tu não consegue aquela folga ou férias naquele momento, né? E aí depois com o projeto Gambano de ter que sair pra viajar e tocar e não Sabe o que eu queria de volta em Pelotas? O Pelotas Jazz Festival. Puta que pariu! Foi legal, que troço foi legal. Incrível, bicho. E aí era quem patrocinando? A TIM. Por quê? Tinha a lei de incentivo. Se não houver um movimento privado para fomentar a economia local, o público não vai fazer. Esse festival de jazz é mais antigo, né? Muito, 2013. Tem algumas empresas mais grandes que poderiam fazer essa movimentação. Não é do TIM, não. Né? Mas... Não, mas é antigo o Jazz Festival. Até porque era o meu irmão que produzia. Ah, é? Mas tiveram 2 versões só. Eles, acho que tiveram 3. 3. Eu vi Hermeto Pascoal tocando uma chaleira. Meu, na Vasconcelos, o Nelson Faria veio pra cá. Pô, agora eu vou acompanhar o Nelson Faria no Acampus dele. Hamilton de Holanda. Pô, Hamilton de Holanda, um monte de gente. Cara, de um cenário surreal. E aí, assim, tipo... eu acho muito massa o Sesc de música clássica. Mas tu tem que trazer uma música mais popular, eu acho. Uma lota, cara. As pessoas estão dispostas. Claro, é um troço que é gratuito, como era o festival de música de jazz, né? De jazz. Né? Mas lota. Tem prestígio. E movimenta a economia local. É isso que é o que mais importa. Exatamente. Quer ver uma notícia que eu fiquei muito feliz? Eles estão buscando revitalizar o camping do Totó. Sim. Teve 2 edições do Fórum Municipal paralelo ao Fórum Social Mundial. Cara, veio gente de toda a região sul pra cá, ficar acampado no camping, com show todas as noites, com palestras, oficinas. Foi uma coisa muito legal que teve aqui. E o camping hoje em dia tá fechado lá, tá abandonado, quer dizer, é um lugar que
na beira da lagoa. Imagina um festival na beira da lagoa dos Patos. Aqueles shows que tinham lá no Laranjal também, né? Com uma lona, ou com palco. Mas é quando tu traz uma iniciativa de um grande show, de um grande espetáculo, ou de um movimento, vai encher, bicho. Mas sabe o que acontecia? É que todo final de semana, como era o 277, todo final de semana tinha um show. Toda segunda-feira tinha um show. Isso fazia com que o público soubesse, cara, tem alguma coisa acontecendo. E eu vou ir lá. Não importa o que seja, vai ter alguma coisa. Se eu gosto ou não, é outros 500. Mas que vai ter, vai. Então, vamos lá pra ver como é que tá mesmo acontecendo. Que tu não, efetivamente, tu não vai, mas tu sabe que tem uma programação. Então tu vai conferir. Sabe que eu gosto disso? Vou ler. Né? Ou tu comenta com alguém que foi e aí diz, no próximo eu vou. E tem um lance do Johnny Jack que a gente falou. Eu acho muito importante ter o espaço autoral. Uma vez por mês. Porque o Johnny Jack já comporta. Porque assim, se eu sou dono de um negócio, bicho, eu vou contratar o que vai trazer gente pro meu negócio e vai me monetizar pra eu por exemplo, tem sustentar o a casa. bloco, cara. O bloco é um lugar que abre espaço pro show autoral também. E é muito legal. Muito legal. O Galpão ainda tem essa característica, mesmo que seja uma coisa underground e agora tá mais direcionado às festas universitárias, mas o Galpão ainda tem todo o seu charme dentro do underground, né? Pra quem... É que eu falei... E os lugares aqui, rapidinho, mas os lugares que tu vê o choro em Pelotas. O Nenê... É restrito. É praticamente hoje o Nenê e o Utopia. Isso. Eu falei do Johnny Jack porque, cara, não tem um som melhor em Pelotas. Por quê? Porque os geralmente... lugares tu acaba tendo que alocar o equipamento. Geralmente são as mesmas bandas, é o mesmo cara que faz o som, é o mesmo equipamento. Então, cara, o troço é redondo, o troço é absurdo de bom. É uma qualidade boa, né? É muito bom. Então, cara, se tem um lugar pra tu apresentar uma música autoral e ela ser mais aceita, é ali, cara, porque o troço tá dominado. Não é tu ter que reinventar. Cara, som é uma merda, né? Cada lugar que tu faz é diferente, cada equipamento é diferente, tu não consegue um padrão de qualidade em todo lugar que tu vai tocar. E principalmente as bandas locais que não tem um técnico de som que é sempre o mesmo, não tem. Isso também é um outro grande problema, né? Que é o cara que muitas vezes vai operar um som de rock não tem a mínima. Ou ele é da banda. Ou ele tá fazendo o som no mesmo lugar todo dia igual, né? Senão não consegue. Mas tem que ter, cara. Tem que ter esse lugar que o pessoal possa ir. Daqui a pouco começar a surgir com um lugar menor e a coisa vai se criando. Mas eu acho que a coisa das bandas voltarem a conversar, dos artistas voltarem a se frequentar, da cena voltar a saber que, cara, vai ter sempre alguma coisa em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, né? Isso aí vai fazer com que se recrie uma cena musical, né? Sim. Porque o que a gente tem hoje é uma cena de egos, né? Que ainda, né, tentam, né, sustentar os seus trabalhos autorais, individuais, né? Mas eu acho que precisa voltar a ter essa conexão aí, né, conexão, galera? E de saber... E abrir para os novos episódios. Até da galera antiga, abrir para novos, fomentar esse novo tá todo cenário. Mundo junto, misturado. Nós tivemos uns rock também, que foi outro evento também, que foi muito legal, né? Sei lá, que ano foi aquilo? 2004, 5, 6. Por aí. Mas vamos lá. Tá na hora. Tá na hora, vamos trazer. Eu queria contar, não sei se tu tá acompanhando, quer dizer, não tá acompanhando, porque a gente não tá nem divulgando muito, mas a Doidivana está com um trabalho com a Orquestra Estudantil de Pelotas, né? Então a gente fez em novembro um concerto. Com a Alice. Teve oficinas de ritmos e tal, não sei o quê. E, cara, a orquestra é uma coisa assim, ó. É inacreditável o trabalho que a Alice faz ali de resistência, tocando ela sozinha, que troço sem apoio de ninguém, tá? E hoje ela se sustenta, né? Não, é que ela é professora do estado, então... Mas também consegue... com shows. Sim. Mas ela investe do próprio bolso em fazer camiseta e não sei o que pra vender. Cara, assim, ó, se não fosse por ela, o troço tava morto, tá? Então a gente tem a Orquestra do Areal, a gente tem a Orquestra Estudantil Pelotas, que é ela que toca.
E aí, então, esse projeto com a Dois Vans teve o show lá, que teve o concerto dos 13 anos, se não me engano, da Orquestra Estudantil, em que nós tocamos 5 músicas com eles. 3 músicas com ele e 2 só nós. E agora vamos lançar um documentário sobre o nosso projeto com eles, que se der tudo certo vai ser no dia 5 de julho, no Cineflix, no sábado, de manhã, às 10 horas. Se der certo essa data, se não der eu corto essa parte. Porque a gente tá afinando a data ainda. Sim. E 2 músicas gravadas com a orquestra. Uma orquestra. Que a gente vai lançar, a gente já gravou, tá em mixagem. 2 músicas que os alunos escolheram. Cara, assim, ó, a satisfação e a alegria nossa de estar com essas crianças que não sabiam tocar e que aceitaram participar desse trabalho de turno inverso nas escolas. E aí tem os caras que já saíram da escola e que entraram na faculdade, então eles dão apoio à orquestra, né? Cara, assim, ó, é inacreditável. Eu digo assim, não, é mais que um projeto musical, é um projeto social. E assim, ó, eu tô com o coração, assim, exaltando de felicidade. Então a gente tá acabando de editar o documentário que vai passar no cinema. Mas vai ser muito massa, cara. Só falando em documentário, a gente fez um documentário do último Freak Festival, tá no YouTube, né? Freak Festival 7, cada artista fez um pequeno comentário e rola 2 músicas, ou uma música, se não me engano, no show. E foi no IFSU, que foi uma coisa também muito legal e que nos fez mudar a ideia de repente, fazer na rua e fazer lá para tentar também mexer com a comunidade do IF, né? Uhum. Danilo também é professor lá. Sim. Então tem, de repente, juntar tudo isso aí e fazer com que... O IF era um lugar que tinha uma efervescência de bandas uma determinada época. Essas coisas, essas engrenagens autossustentáveis. Tu vê, tu pega o IF, já tem a sua galera, aí tu faz o festival lá. Esse tipo de pensamento de engrenagem mesmo, de como que a coisa vai girar, é que eu acho que falta, sabe, cara? Também acho. Cara, por exemplo... Conectar esse e fazer um caminho, ganha, sabe? Ganha. Ganha. Exatamente. Em Porto Alegre, acho que não me lembro qual era o nome do colégio. Anchieta, eu sei que tinha um festival grande dentro de colégio. Dentro do colégio. Deve ser do Farroupilha. Não era Farroupilha. Agora não me lembro. Eu não sei que tinha um colégio grande de Porto Alegre que tinha um festival clássico. Todo ano existia aquele festival e todo mundo, que mesmo que não estudasse no colégio, arranjava uma pessoa fingindo que tocasse qualquer instrumento para estar em cima do palco só para poder participar. Então, isso fazia com que surgissem todo ano, no mínimo, umas 10 bandas para entrar dentro desse, né, dentro da escola ou fora da escola. E é o tipo de coisa que falta, é uma coisa mínima, porque se tu for pensar, é um dia dentro de uma escola, ou é um final de semana, né, algum que vai fazer com que mexa aí. Hoje, dentro do cenário de Pelotas, é um passo de formiguinha pra gente começar uma nova cultura pra gente conseguir chegar nesse... Na verdade, eu acho que não precisa ser um passo de formiguinha, eu acho que precisa ser um terremoto, assim, um tsunami, a Lagoa dos Patos tomando conta, assim, e fazer com que, né, mexa esses aguapés que tem aí nos nossos banhados e nas áreas verdes que ainda estão intocáveis, né, porque o resto está sendo tudo... Mas é importante ter essa coisa, assim, dentro da escola, dentro da gurizada. Eu tinha 11 anos, estava em Porto Alegre, meus colegas tinham banda. Quando eu cheguei em Pelotas, eu digo, quero montar uma banda. Cara, me desdiei até hoje contando essa história. Eu entro no Bazar Edson e digo, vou tocar uma bateria. Aí eu olhei um monte de tambores e digo, quero aquele tambor, aquele tambor, aquele tambor. E a mina olhou bem séria pra mim. Tu tá querendo montar uma bateria? Eu sei, então por que tu não compra uma bateria? Deixa esse tambor aí, compra uma bateria. Esquece isso. E, cara, foi aquele processo assim, eu quero tocar tal instrumento. Meus amigos disseram, não, por que tu não toca baixo? Sempre baixista, né? Falta nas bandas. Não. E aí, então, foi nisso, cara. Até montar minha primeira banda, de correr atrás. Era uma coisa né? Mas eu acho que falta isso, de ter um festival pra gurizada mexer.
Gente, muito obrigado pelo papo. Não tenho palavras para agradecer a disponibilidade de vocês, né? E tenho certeza que a gente vai plantar sementinha na cabeça de muita gente que tá querendo tocar aí um pouco, ou que já toca, ou até mesmo fazer um novo festival dentro do cenário de Pelotas. Sem palavras, meninos. Maravilha. Muito obrigado, tá? Obrigadão. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do Sul e de Pelotas. E fiquem muito mais, se liguem que vai ter muito mais episódio maravilhoso, só sucesso. E antes, esquece. O nome do nosso episódio. O que é o título do nosso episódio aqui, ó? Qual é o nome com todos esses assuntos? Festivais, novos festivais de Pelotas. O que vocês acham que seria o nome do nosso... O título do nosso episódio? Choque em pauta. Hã? Choque em pauta. Choque em pauta. Choque. Com CH. CK. Choque em pauta. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. E se inscrevam no nosso canal, dá likezinho aqui, ó. E beijo!